Olá pessoal, vamos então para a resolução da prova de Física do vestibular UPF 2018-2, vestibular de inverno 2018. A prova começou com uma questão de gráfico, velocidade e tempo. Na realidade, nós temos aí no gráfico 3 MRUVs. A gente tem 3 curvinhas, né? Cada curva é uma aceleração. Então nós temos ali um movimento de 0 a 2 segundos, outro movimento nós podemos ver de 2 a 6 segundos e o último movimento, de 6 a 8. Isso é aquilo que a gente sempre destaca para o aluno. A enorme diferença entre distância e deslocamento. O deslocamento ele mostra a variação da posição. Ele é um vetor, cuja origem está na posição inicial e a extremidade na posição final, em relação a um dado referencial. Já a distância é o espaço percorrido. Então, quando o movimento se dá na reta, num só sentido, a distância e o valor do deslocamento coincidem, são de valores iguais. Mas quando há um movimento de ida e volta, o deslocamento vai ser a variação da posição, ao passo que a distância, todo o espaço percorrido na ida e na volta, um valor diferente, que é o caso do gráfico. E ele quer de nós aí a distância percorrida nos 8 segundos. O que eu fiz? Eu fiz a área de 0 a 2, que é o primeiro movimento, de 2 a 6, que é o segundo movimento, e finalmente de 6 a 8, que é o último movimento. Então, de 0 a 2, base vezes altura sobre 2 lá no gráfico, me levou a 20 metros. De 2 a 6 segundos, base vezes altura também me levando a 40 metros. Mas aqui eu cheguei a marcar em vermelho para ti. Eu tenho uma velocidade negativa no último intervalo de 6 a 8 segundos. Então, o deslocamento, também dado pela área, ele é para a esquerda, ele é um deslocamento de menos 20. Então, nesse caso, a distância percorrida é todo o espaço que ele percorreu. Ele andou 20, andou 40 e depois andou 20 de novo. Então, todo o espaço percorrido é de 80 metros, é a alternativa A de Alemanha. Ah, mas Alex, se ele tivesse pedido deslocamento, bom, o deslocamento seria diferente. Ele teria ido 60 para um lado e voltado 20 para o outro. A gente teria um deslocamento de 40 metros, aí no caso para a direita. Então, super importante essa diferença entre distância e deslocamento. Na segunda questão da prova, uma questão já bem acessível, uma questão de conservação de energia. Ele está dizendo que o bloco vai deslizar numa rampa, está propondo que a rampa seja sem atrito, ele é um sistema conservativo, ele vai conservar a energia mecânica e ele deseja a velocidade com que o bloco vai chegar ao solo. Bom, nesse caso, nós temos que igualar, uma vez que ele sai do repouso do topo da minha rampa, nós vamos igualar a energia de saída, a energia em C, que é uma potencial gravitacional, com a energia de chegada em D, onde ele não tem mais altura e só tem velocidade. Ele transforma na descida toda a energia potencial que ele tinha no topo em cinética na base. Na igualdade do mgh da gravitacional com mv ao quadrado da cinética, as massas são anuladas. Então eu tenho 10 metros por segundo ao quadrado de gravidade, a altura de 1,8 metros que eu vou descer, eu isolo a minha velocidade de chegada e vai me dar 6 metros por segundo, que lá na nossa prova de tipo A era a alternativa A de Alemanha. Avançando um pouco na prova, a gente chega na questão 51, uma questão de estática, que já dá um grau de exigência em relação às questões anteriores maior. As cordas estão abertas de maneira simétrica, equilibrando o bloco. Bom, se o bloco está equilibrado, nós sabemos que a resultante das forças sobre ele vale 0. Nesse caso, eu tenho 2 tensões inclinadas para cima, equilibrando o peso do bloco para baixo. Não pode esquecer que quando uma abertura de cordas é simétrica, como no caso da questão, ela está abrindo em alfa para cada lado, nas 2 cordas eu tenho tensões de mesmo valor. E a pergunta dele é a seguinte, e aí é que eu tenho que ficar muito esperto. Olha a pergunta interessante, qual é o valor do ângulo alfa para que a tensão em cada corda assuma o valor do peso do bloco? Ah, mas isso é possível, Alex? Sim, isso é possível. Quando eu começar com 0 grau, com as 2 cordas paralelas entre si, a gente vai ter a metade do peso em cada corda. À medida que o ângulo for abrindo, essa tensão vai aumentando. Se tu te pendurar numa barra com os braços e for abrindo os braços, tu vai sentir no teu braço que quanto mais tu abrir, mais força ele vai fazer. Seria a tensão que tu está testando com o teu braço. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei, gente, com a direção Y. Ah, vamos trabalhar com a X, não vai adiantar nada. A gente vai igualar as 2 TX, elas vão se anular e a gente não vai chegar onde a gente quer. Então, para cima, eu tenho 2 componentes em Y, uma de cada tensão, eu tenho um TY de cada tensão.
Essas duas TY juntas têm que equilibrar aquele peso de 300 para baixo. Nesse caso, olha bem o que nós estamos fazendo matematicamente. A minha TY ela estaria adjacente àquele ângulo alfa. Então a TY seria T cosseno do alfa. TY mais TY, 2TY. Como é que eu escrevi? 2T cosseno do alfa. E aí é o momento derradeiro. Quanto vale o alfa para a tensão assumir um valor igual ao peso da caixa? Então, no lugar da tensão, vai o peso aqui que a gente marcou em vermelho. O 300 é anulado e a gente conclui que aquele alfa tem um cosseno que vale 1/2. Consequentemente, nós temos um alfa de 60 graus, lá na alternativa E de Espanha. Das três até agora, essa questão certamente é aquela que teve uma exigência um pouquinho maior sobre o candidato. Avançando um pouco, nós chegamos numa questão de gases. Uma questão, gente, muito clássica de gases, onde ele faz tu entrar com uma equação geral, mas ele te dá uma temperatura em Celsius e pede a resposta em Celsius. Porém, eu tenho que lembrar que a equação geral, lá no denominador, na temperatura, ela sempre deve ser operada em Kelvin. Então é o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que levar aquela temperatura inicial de -10 do gás para Kelvin, encontrar a resposta em Kelvin e trazer de volta para Celsius para encontrar a minha resposta final. Muito importante na questão, que ele está nos dando ali uma dada pressão do gás, o aluno já olha, puxa vida, 1,01, fica tranquilo, vamos ler até o final. O gás está a -10 graus e a 4 metros cúbicos inicialmente. Bom, ele sofre uma transformação isobárica, então aquela pressão ela é anulada na equação geral, não te preocupa. Levando a um volume de 8 metros cúbicos. E aí nós temos um detalhe interessante, pessoal. Qual é a temperatura final do gás em Celsius? Qual é o cuidado que eu preciso tomar? O aluno lembra, não, mas só um pouquinho, se eu usar o Clapeyron, PV/NRT, e a pressão do gás é constante, volume de um lado, temperatura do outro, a proporção entre eles é direta, correto. Mas é direta com a temperatura em Kelvin. O grande perigo é o aluno pensar, olha só, eu vou de 4 metros cúbicos para 8 metros cúbicos. Então, se o meu volume dobrou, a minha temperatura também vai dobrar. Então, ele pode querer pegar aquela temperatura e dobrar ela em Celsius. Não, ele tem que trabalhar em Kelvin. Se ele dobrá-la em Kelvin, ele vai chegar na resposta. Nesse caso, eu trabalhei com a equação geral. A pressão, uma vez que ela é isobárica, foi anulada. Entrei com volumes iniciais de 4 e final de 8. E olha só a minha temperatura inicial lá, ó, -10 mais 273. Levei para Kelvin. 263 Kelvin. E trabalhando com o produto do meio dos extremos, nós chegamos ali a uma temperatura final, uma T2, de 526 Kelvin, que eu devo levar novamente para Celsius. Então, vou subtrair -273 e chegar em 253 Celsius, que lá na prova estava na letra E de Espanha, uma questão já mais acessível, voltando para o nível, principalmente daquela da rampa da energia mecânica. Avançando um pouquinho, nós chegamos ao comportamento da luz em diferentes meios, né? Essa é uma peculiaridade. A UPF apresentando 2018-2, 2018-1, 2017-2, 3 vestibulares em sequência, questão de refração da luz, né? Faltando um pouquinho aí talvez até de criatividade para a banca. Vamos dar uma olhada. Eu vou trabalhando as minhas assertivas e confrontando com o meu espectro eletromagnético quando necessário. Lembrando, todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então lá no Vλ(f), o lambda e o f estão em relação inversa. À medida que o comprimento de onda está reduzindo, o que acontece lá do azul aqui para o verde, ó, lá da onda de rádio aqui para o meu raio gama, para o meu raio X, à medida que o comprimento de onda está diminuindo, a frequência da minha onda está aumentando. Então vamos dar uma olhada nas assertivas. Olha só. Sobre a luz em diferentes meios. Olha a primeira assertiva. Um feixe de luz monocromático tem frequência definida. Sim. Por quê? Porque a cada uma das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta que vão compor a luz visível, existe uma determinada frequência associada. Tanto que é muito comum na ótica associar a uma cor sempre uma dada frequência. Então a primeira assertiva está correta. Segunda, no vácuo, os diferentes feixes de luz monocromáticos se propagam com velocidades distintas. É exatamente o que eu te falei no início da questão.
Todas as ondas eletromagnéticas, inclusive todas as luminosas, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, têm no vácuo a mesma velocidade. Aliás, a maior possível, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então a 2 não está legal, a 2 está errada. 3. A passagem da luz de um meio para outro, acompanhada de uma variação na sua velocidade de propagação, recebe o nome de refração da luz. Perfeito. A refração é a mudança do meio de propagação de uma onda, no caso, a luz. Há uma mudança de velocidade, porque o meio determina essa velocidade. Há uma mudança de comprimento de onda, é a manutenção da frequência. Lembrando que a minha refração poderia ser com ou sem desvio do raio de luz. Então a 3 está legal, está correta. E a última assertiva. O índice de refração absoluto de um meio define-se como quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. Correto. O índice de refração ele é um parâmetro, ele é um número que vai sempre ser a velocidade da luz no meio relacionada com a velocidade da luz no vácuo. Então o numeradorzinho, o Czinho, o 3 vezes 10 na 8 é sempre o mesmo valor. Agora, quanto menor for a velocidade da luz no meio, lá o denominador, o índice de refração é maior. Tu diz que o meio é mais refringente. O meio é mais refringente quando ele impõe à luz uma maior dificuldade na sua propagação e, consequentemente, lá a luz tem menor velocidade. Nessa questão, alternativa B de Bélgica. Avançando um pouco, passando pelo nosso espectro, chegamos na questão 54. Ele resolveu fazer um apanhado de hidrostática. Não se localizou num item só. E, de novo, trabalhou com 4 assertivas. Aliás, para você que vai encarar a prova da UPF, isso é um detalhe muito interessante de ser observado. Prova da UPF trabalhando sempre com 4 assertivas nas questões. Isso termina multiplicando o número de elementos cobrados na prova, tornando a prova mais trabalhosa para ti. A prova da UCPEL, durante um bom tempo, trabalhou com isso também. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Vamos devagarinho. Olha lá. Um fluido em um estado gasoso não exerce força de empuxo sobre um corpo que está nele mergulhado. Galera, está falso. Todo e qualquer corpo imerso parcial ou totalmente num fluido, como esses 3 que estão aqui em cima, num líquido, receberão por parte deste fluido uma força vertical para cima denominada empuxo. Esse fluido pode ser líquido ou gás. Um bom exemplo é um balão com gás dentro subindo na atmosfera. Ele está sendo empurrado para cima pela força de empuxo, que naquele caso é maior que o peso. Então essa primeira aí não está legal. Ele está dizendo que o gás não faz empuxo. Vamos para a segunda. O empuxo sofrido por um corpo em água doce é o mesmo sofrido pelo corpo em água salgada. Bom, vou dar uma criticada na questão da UPF, tá? Desculpa aí, UPF, vou ter que dar uma espetadinha aí, olha só. Ele deveria ter dito que é um corpo totalmente imerso, tá, gente? Eu vou te mostrar por quê. O empuxo é o peso do líquido deslocado. É o peso do líquido deslocado. Ele é a densidade do fluido, o volume de fluido deslocado e a gravidade. Então, para eu afirmar que o empuxo exercido na água doce e na salgada não é o mesmo, eu tenho que ter certeza que o volume de fluido deslocado é igual, porque aí eu fico com o empuxo dependendo de uma variável só, que é diferente na água doce e na salgada. Então, tudo bem, beleza, vamos fazer de conta que a gente adivinhou que o volume de líquido deslocado é igual na água doce e na salgada. Olha, realmente o empuxo sofrido pelo corpo, ele não é o mesmo. Ele me diz que esse empuxo é o mesmo. Não, a água salgada ela é mais densa. Para um corpo totalmente imerso nela e na água doce, a água salgada exerce um empuxo maior. Tanto que se um barco boia numa água doce e numa salgada, na salgada ele desloca menos volume de fluido, justamente porque ele compensa tendo ali um volume, uma densidade de fluido que é maior. Então eu tenho a primeira assertiva incorreta e a segunda assertiva também incorreta. Vamos à terceira. A diferença de pressão entre 2 pontos numa vertical, numa mesma vertical, dentro de um fluido, depende da distância que separa esses pontos. Gente, muito importante, tá? Distância vertical. Por isso que ele frisou isso. Sempre que eu for fazer a variação de pressão no interior de um fluido qualquer, vamos lembrar,
No interior do fluido, a pressão é a atmosférica mais a hidrostática do líquido, DGH. Se a gente subtrai uma pressão aqui de uma pressão mais em cima, a atmosférica é anulada e a gente bota o DG em evidência. Então, realmente, a diferença de pressão entre dois pontos é DG ΔH, que é aquela diferença de nível entre os dois pontos considerados. Então, no caso, a terceira está legal, a terceira está correta. Quarta, segundo o princípio de Arquimedes, o acréscimo de pressão exercida num ponto de um líquido se transmite integralmente a todos os pontos do líquido. Gente, não. Esse é o princípio de Pascal. Aí sim, ó, aqui no Pascal, se eu der uma martelada naquele êmbolo, a rolha vai saltar daqui. Segundo Pascal, sempre que um fluido sofrer uma variação de pressão, ele vai transmitir essa variação a todos os pontos dele e dos recipientes que contêm esses fluidos. Então, muito cuidado, aí na nossa questão, só a terceira estava correta. Avançando um pouco, chegamos na questão 55, chegando perto do final da prova, super acessível, questão de efeito Joule, de energia dissipada no resistor. Um sistema elétrico de aquecimento de água, né, tipo o rabo quente, que a gente usa o aquecedor de imersão para esquentar a água do chimarrão, é ligado a uma rede de 220 volts percorrido por uma corrente de 25 amperes durante 3 minutos. Qual é a energia que foi consumida por esse sistema em quilojoules? Olha, a energia consumida lá no resistor é sempre produto da potência e do tempo. Tomar um certo cuidado. Se eu quero joule na energia, watt vezes segundo. Watt-hora na energia, potência em watt, tempo em horas. E quilowatt-hora na energia, eu posso pegar o meu watt-hora e dividir por 1000 para inserir o prefixo quilo. Na questão, ele quer a energia em joules. Olha o que eu fiz. A potência, eu fiz o produto VI. Volt e ampere me darão watts. Mas para eu ter joule na energia, eu tive que trabalhar esse tempo em segundos. Então, aqueles 6 minutos aqueles 3 minutos que ele vai me dar, eu tive que multiplicar por 60 e trabalhar como 180 segundos. Muito cuidado. Isso me leva a 990 mil joules, que são 990 quilojoules, na alternativa D de Dinamarca. E por último, uma questão de moderna. Eventualmente, a UPF traz uma questão de moderna. Nesse caso, ele não foi específico, como antes também na hidrostática. Ele generalizou vários itens da moderna. Então vamos devagar. Olha o item 1. A física moderna é a física desenvolvida até o século XIX, muito pelo contrário. A física moderna tem as primeiras teorias surgindo no início do século XX. Então a primeira não está correta, está super errada. 2. A mecânica quântica, a teoria da relatividade e a mecânica newtoniana formam parte de um conjunto de teorias da moderna. Muito cuidado, gente, tem duas que sim e uma que não. Mecânica quântica, a teoria da relatividade estão abordadas dentro da física moderna. Mas a mecânica newtoniana é a mecânica clássica, não é a física moderna. Então a 2 não está legal, também está errada. Vamos à terceira. A física moderna destaca que em algumas situações a luz se comporta como onda, em outras como partícula. É a dualidade onda-partícula que está um exemplo, o efeito fotoelétrico. A luz incide numa superfície de metal e tem a capacidade de, abre aspas, arrancar elétrons desse metal. Então essa é uma comprovação do comportamento corpuscular da luz. Já quando a luz sofre difração, interferência, ela tem o seu comportamento ondulatório evidenciado. Então a terceira está legal. Quarta, o efeito fotoelétrico, que acabamos de citar, é um dos fenômenos explicados pela física moderna, com certeza, começando ali com Planck, na quantização de energia, indo lá para o Einstein, na determinação da energia do fóton, né, aquele pacote de energia da radiação luminosa. Então, nessa questão, estão corretas a 13 e a 4, eu vou na alternativa C de Croácia. E com isso, a gente encerra a resolução dessa prova de 2018-2, onde nos nossos meios tu sempre tem condições também de buscar provas que são mais antigas em relação a 2018-2. A gente agradece a atenção e nos encontramos na próxima resolução. Forte abraço!